Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de marketing pessoal. Eu sou o professor Moacir e vou conduzir esse treinamento com vocês. Nesse treinamento abordaremos temas como: quem é você? Já se perguntou quem é você? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Desenvolvimento profissional e aproveitar e falar um pouquinho do pessoal também. E vamos falar um pouco sobre marketing digital, como o marketing digital pode ajudar você na sua carreira profissional. E por último, PNL, saber um pouquinho sobre o conhecimento da mente humana. Então vamos falar sobre esses temas que são muito procurados, bastante complexos. Então anotem todas as dúvidas que vocês tenham para colocar nos nossos comentários. E também anotem sempre as dicas, ok? Muito obrigado e ótimos estudos! Bom, pessoal, para iniciarmos nosso treinamento, vamos começar sobre esse teminha aqui, ó. Quem é você? Define em poucas palavras, quem é você? Você já parou para analisar essa pergunta na sua vida? Você já parou um momento para analisar quem é você, sobre a sua personalidade, se você é feliz mesmo com aquilo que você apresenta? Muitas vezes não, a gente não acaba analisando a gente acaba deixando despercebido. A gente acaba analisando muito mais o próximo do que a nós mesmos. Exemplo, você está em casa, sossegado, de boa, e aí você acaba ficando entediado e você vai procurar alguma coisa para matar esse seu tempo. De vez você parar, analisar um pouquinho sobre os seus sonhos, seus objetivos, você vai fazer o quê? Você vai ver redes sociais, você vai ver Netflix, ou seja, você vai cuidar da vida do próximo. Você vai ver outras pessoas, analisar o que as outras pessoas estão fazendo e até mesmo julgar as outras pessoas. E esquecendo de analisar você mesmo. Sendo que tem alguns erros que você fala assim, aquela pessoa faz esse erro, sendo que você mesmo pratica esse erro. Então a gente tem que acabar de olhar muito para o próximo e olhar para nós mesmos. Para na hora de uma entrevista, porque o foco desse treinamento é a questão de desenvolvimento profissional, para na hora de uma entrevista você conseguir responder bem. Olhar no fundo do entrevistador e falar com certeza, porque aquelas respostas que vocês vão dar para o entrevistador são verdadeiras, porque você se conhece. Não é você ficar gaguejando de frente ao entrevistador ou ficar olhando para o teto ou para qualquer local, sem ser para os olhos, porque os olhos são um reflexo da nossa alma. Agora a gente vai pegar essas perguntinhas aqui para ajudar vocês sobre a sua personalidade, sobre quem é você. Então vamos lá, vamos começar aqui. Quem sou eu? Essa perguntinha eu vou deixar para o último dia da aula, tá bom? Nossa última sexta-feira. Na nossa última sexta-feira a gente vai falar sobre PNL e eu vou deixar como atividade para vocês responderem essa pergunta, quem sou eu? Então para vocês responderem essa pergunta, vocês vão precisar das 4 aulas. E para vocês assistirem as 4 aulas, vocês têm que ficar ligados aqui, ok? Bom, gente, vamos para a nossa próxima pergunta. O que gosta de fazer? Você já parou para analisar que o que você gosta de fazer indica bastante sobre a sua personalidade? Por que indica bastante? Porque são coisas que você gosta, as coisas que te faz feliz de verdade. Não é somente mexer no celular, tá? Saibam disso que não é somente mexer no celular, porque o celular ali tá para passar um tempo para você. Outras coisas que vocês podem analisar como coisas que vocês gostam realmente. Atividades extras, tipo andar de skate. Indica que sua personalidade é uma personalidade agitada. Você gosta de reunir os seus amigos para você jogar um baralho ou jogar qualquer tipo de jogo, até mesmo no videogame. Isso mostra que sua personalidade é muito amigável, você gosta de estar em grupo. Agora você é uma pessoa que gosta sempre de ficar lendo, entre quietinho no seu canto. Isso significa que sua personalidade é mais calma. Então, você tem tudo para você saber sobre a sua personalidade. É só falta você analisar, que é isso que eu vou falar para vocês, começarem a analisar essas perguntas, tá bom? Próxima pergunta, quais são seus pontos fortes e pontos a serem melhorados? Saibam que todos os pontos fortes e pontos fracos, eles existem em todo mundo. Eu tenho meus pontos fortes, tenho meus pontos fracos, você que está assistindo também tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Dentro de uma empresa é interessante que a gente tenha pessoas que sejam diferentes, muito diferentes, para ter uma complexidade. Tá bom? Por quê, gente? Um vai complementar o outro. Por isso que a empresa precisa trabalhar em grupo, tá? Mas falando um pouquinho sobre os pontos a serem melhorados, lembrem que é pontos a serem melhorados. Então, todo ponto fraco, ele pode ser melhorado. Não que você vai conseguir tirar esse ponto fraco da sua vida, porque esse ponto fraco faz parte de você. Mas você pode melhorar para ele não te atrapalhar tanto assim. Para você
não perder oportunidades por conta desse seu ponto fraco. Ok? Próxima perguntinha. Quem pretendo ser? Vocês com certeza têm algum ídolo na sua vida, sobre a sua profissão, sobre qualquer ambiente. Você tem aquela pessoa que você tem como ídolo. E você costuma seguir aquela pessoa, seguir os passos daquela pessoa. Isso também indica bastante sobre a pessoa que você pretende ser. Porque a personalidade daquela pessoa te cativa e você vai querendo um pouquinho imitar aquela pessoa. Mas lembre que você nunca será igual àquela pessoa. Aquela pessoa tem os seus objetivos, teve a sua história de vida, onde ajudou bastante até aquela personalidade, até aquelas atitudes, e você teve uma história de vida diferente. Então, por esse motivo, vocês nunca serão iguais. Você pode pegar como ídolo para sempre te ajudar, tipo uma decisão, entre outras coisas. Mas você não será igual àquela pessoa. Então tira esse bloqueio na sua mente, tá? Porque se não der certo, muitas pessoas ficam tristes. Eu queria ser tal igual pessoa, não deu. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Bom, a próxima pergunta é: quais são os seus sonhos? Quando a gente nasce, a gente começa a ter a consciência da vida, a gente começa a ter objetivos. A gente é criança, a gente quer aquele carrinho, e a nossa mãe começa a dar um dinheirinho, a gente começa a juntar o dinheiro para a gente ter aquele carro. Isso é a passagem de um sonho. A gente está começando a aprender a lutar pelos nossos sonhos, tudo bem? Você tem o seu sonho da sua vida profissional. Agora, o problema, gente, é como a gente vai chegar lá. E para chegar lá, vocês têm que responder essa última pergunta aqui, que é: como agirei diante das dificuldades? As dificuldades existem para todo mundo. Não pensa que as dificuldades só tem para você. Não pensa que tudo de errado no mundo só cai para você. Não, todo mundo tem suas dificuldades. Agora, a forma que vocês vão agir para enfrentá-la é diferente. Porque cada pessoa tem a sua forma de agir. Então, pensando nisso, nunca fuja de nenhum dos seus problemas. Muitas pessoas, na verdade, tem vários tipos de pessoas, mas onde a gente classifica bastante o grupo, são dois grupos. Uma das pessoas que falam para todo mundo seus problemas e as pessoas que ficam retraídas no seu problema. Então, qual grupo você participa mais? Você, quando está com algum problema, fala para todos? Ou quando você está com um problema, você fica quieto no seu canto? Professor, eu fico quieto no meu canto, mas eu tenho que seguir o outro? Na verdade, vocês têm que aprender a utilizar os dois grupos. Por quê, gente? Não é interessante que todo o seu problema da sua vida você fale para todo mundo. Então, um exemplo, eu estou lá na minha empresa e eu briguei com a minha namorada, eu chego lá e falando: eu briguei com a minha namorada e tô triste, tô bravo. Isso faz alguma diferença para a empresa? Não vai fazer, porque ele é um perfil profissional. Claro, se você tem um amigo que te escuta, porque na empresa você pode fazer amizade, você depois conversa com ele. Entendeu a diferença sobre você falar para todos e você ter uma ajuda? Mas lembre de uma coisa, ele vai te dar um conselho, a pessoa que você conversou vai te dar um conselho, mas quem vai agir diante das dificuldades é você. Tudo bem? Bom, gente, dando sequência ao nosso treinamento, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte profissional agora. A gente falou um pouquinho sobre a parte pessoal, ajudando você a perceber um pouquinho sobre você, e agora a gente vai focar na nossa parte profissional. Tudo bem? Bom, o que é ser profissional? Você já se perguntou se você é profissional? Muitas pessoas acabam pensando que não são profissionais porque não trabalham. Calma, vocês são profissionais sim. A partir do momento que você começa a procurar um emprego, você começa a se qualificar para uma vaga no mercado de trabalho, você se torna profissional. Agora você só não está trabalhando, você não está empregado, mas profissional você é. E aí eu pergunto para você, qual tipo de profissional você está sendo hoje? Aquele profissional que só reclama porque não tem um emprego? Ou você é aquele profissional que está reclamando porque tem um emprego e quer mudar do emprego? Ou você é aquele profissional que está se qualificando cada vez mais? Porque para um profissional se destacar no mercado de trabalho, como indica no slide, tem que o quê? Tem que ter qualidade. E o que é a qualidade? A qualidade vem a partir do momento de diferencial. O diferencial, gente, é uma coisa que você tem, que poucas pessoas têm. Ou quase nenhuma mesmo. O diferencial é aquela coisa que vai te marcar. Sabe aquele seu amigo, a sua amiga que tem um diferencial, você fala: eu posso contar com aquela pessoa para tal assunto porque aquela pessoa tem um diferencial? Esse diferencial é o que vai te qualificar. E esse diferencial é o que vai caracterizar você como um profissional. Então você já tem esse diferencial, você só precisa aprender a melhorar. Bom, para ajudar vocês a entenderem melhor sobre essa questão de profissional, assistam o vídeo que eu vou passar agora, ok?
As pesquisas que são divulgadas afirmam que a maioria das pessoas odeia trabalhar. Alguns falam em 50%, outro dia saiu isso nos jornais, 58% no caso de mulheres. Eu acho um número muito otimista. Eu acho que muito mais gente não gosta de trabalhar. É muito simples você saber se uma pessoa gosta de trabalhar ou não. Você faz uma pergunta e já sabe. Você pergunta para ela o que você faria se ganhasse na Mega Sena acumulada. Pergunta para a pessoa. A pessoa diz, eu nunca mais trabalhava na minha vida. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque não se permitiu, durante uma época muito comprida da história da humanidade, muito grande, não se permitiu às pessoas de ter ideias. Quando você não ter ideia, quando você não pode ter ideia, você se iguala aos animais, que é a única característica que nos diferencia. Nós somos criativos, nós somos inovadores. Então é muito comum numa empresa o funcionário chegar e dizer, chefe, eu tô com uma ideia. Você não é pago para ter ideia. Você é pago para fazer. Você está gerando um humor contra o trabalho. A pessoa não gosta de trabalhar. Tem pessoas que chegam em casa acabadas. A filha pergunta, de onde você está vindo, pai? Eu falo, do inferno. Que essa semana foi um inferno. Por quê? Porque teve que fazer exclusivamente a rotina. Não pôde ter uma ideia, não pôde planejar nada, tampouco a sua carreira. Muitas organizações ainda sobrevivem desta maneira. Bom, pessoal, dando sequência, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do recado do vídeo, que é sobre as pessoas que reclamam bastante, tá? Então parem de ser esse profissional que reclama bastante. E para dar continuidade, vamos começar aí falando sobre vestimenta é o seu cartão de visita. Pessoal, isso está marcado quando você for em uma entrevista, você tem que ir arrumado de social, vocês já sabem disso. Mas agora o professor vai falar o grau de você não ir vestido de uma forma correta. Bom, imagina você como entrevistador. Você tem uma empresa, toda certinha, sua empresa até mesmo trabalha os funcionários de social. E numa entrevista que é o primeiro dia, que é aquela questão de você marcar a visão do entrevistador, que é você nesse caso. A pessoa aparece lá, vestida da forma que está em casa, de shorts, de uma havaianas, e uma blusa regata para as meninas e para os meninos também. Imagina, qual vai ser a sua visão sobre aquele profissional, se no primeiro dia está te dando problema com essa questão, e nem trabalha ainda na empresa. Com certeza, a sua visão sobre aquela pessoa vai ficar marcada com aquela vestimenta, e você vai saber na cara que aquela pessoa não é tão responsável assim. Porque a partir do momento que a pessoa quer de verdade, é aquela pessoa que vai trabalhar bem antes sobre a questão da roupa. As mulheres que estão assistindo aí, tenho certeza que as mulheres, quando vai para uma entrevista, passam o dia todinho anterior vendo o guarda-roupa, faz o look 1, look 2, look 3, né? E ainda tem um look extra ainda. Tudo para decidir. Agora, a pessoa que não está preparada ou não quer a entrevista, não quer participar daquele cargo, o que ela faz? No último dia, no último segundo, pega a roupa ou pensa na roupa e fala assim, poxa, minha roupa eu não tenho social, esqueci de pedir emprestado, ou minha roupa está lavando. E aí a pessoa acaba se prejudicando. A pessoa deixa para a última hora para procurar o local da entrevista. Tá bom, gente? Então sempre procurem antes, sempre mostre a dedicação de vocês, e a dedicação a gente vê bastante sobre a vestimenta, tá bom? Então, independente da vaga solicitada, gente, vá de social, tá? Claro, não precisa vocês ir completamente com um blazer, um terno, não precisa disso. Basta você ir com uma camisa social, uma calça social, para as meninas uma sapatilha. O professor, no segundo dia, eu vou falar bem detalhadamente sobre cada vestimenta, cada parte na vestimenta que vocês podem utilizar. Tudo bem? Então, vamos partir para o próximo slide. Bom, pessoal, uma coisa que acontece sempre em toda entrevista são as dinâmicas. As dinâmicas, elas são importantíssimas dentro da entrevista, porque é uma forma do entrevistador ver se tudo aquilo que você falou durante a entrevista individual, se é verdade mesmo. Um exemplo, digamos que você, na entrevista individual, você falou que ama trabalhar em grupo, você faz amizade rápido, e na hora da dinâmica, que é em grupo, você fica retraído no seu canto, você fica de lado. Então ele vai saber que aquilo que você respondeu não é certo sobre a sua personalidade.
Então, se você disse que você é uma pessoa que consegue trabalhar sob pressão e na hora de uma dinâmica, um exemplo, telemarketing, você está fazendo uma entrevista para telemarketing e na hora o entrevistador vai testar você na prática, na pressão do telemarketing e você não consegue, o que ele vai saber também? É difícil trabalhar sob pressão. Então, é interessante que você sempre saiba direitinho o que você é sobre a sua personalidade para na hora da dinâmica não te desmentir. Tá? Claro que na dinâmica você pode ficar um pouquinho nervoso ou um pouquinho ansioso e acabar atrapalhando, mas o entrevistador vai saber diferenciar o que você não está conseguindo fazer por conta do nervosismo e o porquê você não é daquela forma. Tudo bem? Nas entrevistas temos dois tipos de dinâmica, a individual e a em grupo. Então temos que tomar bastante cuidado, principalmente na em grupo, pessoal, porque em grupo a gente tem uma mania de tentar mostrar que somos melhores, porque quem for o melhor naquela dinâmica em grupo muitas vezes vai ser o escolhido na sua mente, está. Mas você não acaba analisando porque a pessoa que conseguir desenvolver bem um trabalho em grupo é a escolhida. Por isso que a dinâmica é em grupo, tá? Então, a pessoa que quer o destaque totalmente para ela, o entrevistador vai saber que ele só se preocupa com ele mesmo. E quando está fazendo uma entrevista em grupo, quando quer um cargo que trabalhe com pessoas, é interessante que você saiba sempre ouvir o próximo. E outra coisa, pessoal, uma dica maravilhosa para vocês quando estiverem em uma dinâmica em grupo. Se você está ali conversando com seu colega que é concorrente seu, e aí ele surge uma ideia melhor, ou ele discorda da sua ideia e mostra que a sua é melhor, não precisa você falar assim, não, a minha tem que ser melhor, porque se eu perder a minha ideia aqui, o entrevistador não vai me querer. Não, não pensa isso. A empresa ama quando o futuro funcionário tem uma coisa chamada de humildade. Então você chegar aí para o seu colega e falar assim, real, a sua ideia é muito melhor que a minha. E a gente pode utilizar. Porém, tem como aplicar um pouquinho da minha também? E aí você começa a dar a sua ideia. Se não der, pode admitir que a ideia dele é melhor e você vai começar a trabalhar com isso. Ou seja, isso mostra um funcionário resiliente. Ou seja, que sempre está adepto a mudanças. Tudo bem? Então, levem essas dicas das dinâmicas que vai ajudar bastante na hora da entrevista. Ok? Bom, pessoal, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento. Conhecimento é uma questão que pega bastante nas entrevistas. Quando a gente está em uma entrevista, a primeira coisa que a gente pensa é no conhecimento dos candidatos. A gente começa a avaliar o conhecimento dos candidatos e começa a pensar assim, será que eu consigo combater com aquele profissional? E você consegue sim, porque conhecimento nada é demais. Vamos ler o nosso slide aqui, gente. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, trazendo diversas experiências diferentes. Os cursos são necessários para separar o grau de conhecimento dos candidatos e assim separar as pessoas preparadas das demais. Com toda certeza, pessoal, isso vale para nós. Porque saiba que quando você começa uma entrevista, a primeira coisa que o entrevistador vai olhar antes de te chamar é olhar os seus cursos, a sua qualificação profissional. Aí vamos supor, lá na vaga está pedindo para você ter o pacote Office. Você vai na entrevista, você já não tem o pacote Office. E já é questão de desclassificá-lo, porque você não tem aquela comprovação. O conhecimento, ele é importante sim, mas você também precisa comprovar esse conhecimento. Então, a forma de você comprovar esse conhecimento é através de certificados. Então, busque tirar certificados cada vez mais. Professor, mas é difícil tirar certificados, porque não tenho dinheiro, entre outras coisas. Pessoal, hoje existem vários tipos de cursos EAD para ajudar vocês nessa questão, tá bom? Nessa questão de presencial. Claro, é diferente você ver uma coisa presencial, uma coisa virtual, mas hoje existe um curso. Olha só, aqui vocês tendo o curso virtual. Claro, é diferente do presencial, mas temos que nos adaptar à situação que vivemos, tá bom? Então busque o conhecimento de vocês. Existem, pessoal, 3 palavrinhas que ajudam vocês para o sucesso, tá bom? Que o professor vai falar para vocês. Essas 3 palavrinhas vai unir e vai se juntar em somente uma. Essa palavra se chama chá, primeiramente. Aí a gente vai separar cada letra e vai se tornar 3 palavrinhas. A primeira é o conhecimento. Lembrando que eu estou falando sobre coisas para vocês conseguirem o sucesso, tá bom? Primeiro é o conhecimento. Então você buscar o conhecimento do que você deseja, daquilo que você quer. Então, por exemplo, você quer se tornar médico. Você tem que buscar esse conhecimento para a área da medicina, tá bom? Então não esqueçam de buscar o conhecimento. Depois que vocês tenham o conhecimento, é interessante que vocês tenham a habilidade. Quantas pessoas vocês não viram ou veem que tem um curso, por exemplo, de informática, de Excel,
e não consegue trabalhar com Excel. Ou seja, aquela pessoa, ela tem um conhecimento, mas ela não conseguiu desenvolver a habilidade, tá bom? Então, temos o C, o H e falta o último da palavra-chave, certo? Que é o quê? A letra A, que ela vem de atitude. A atitude de você colocar em prática todo o conhecimento que você buscou. Aquele conhecimento que você tem, você teve habilidade, você sabe se comportar, agora você tem que ter a atitude. E muitas vezes a atitude é o que vai prejudicar você. Então tenha atitude em tudo da sua vida. Muitas vezes você tem que ter atitude primeiro para buscar o conhecimento, tá bom? Então nunca esqueçam disso, gente. A palavra-chave, que vem de 3 palavrinhas, conhecimento, habilidade e atitude, tá bom? Esse é o segredo para vocês se destacarem no mercado de trabalho, ok? Bom, pessoal, agora vocês vão fazer uma atividade que vai começar hoje. Só que vocês vão entregar essa atividade no último dia do treinamento, tá bom? Ou seja, o treinamento dura 4 sextas-feiras, vocês vão entregar na última sexta-feira, que se chama Diário de um Aprendizado. Pessoal, esse diário de aprendizado é para vocês registrarem todos os pensamentos de aprendizado que vocês têm na vida de vocês. Ou seja, tudo que você aprende, tá? Essa questão de você aprende a todo momento. Saiba disso, o ser humano tem uma capacidade imensa de obter conteúdo, obter conhecimento. Porém, essa questão de vocês obterem tanto, acaba esquecendo. Por isso que tem o diário de aprendizado, para anotar tudo que vocês aprendem, para ser aquele lembrete, quando mais vocês precisarem, tá? Então, começando hoje, vocês vão anotar o que vocês estão aprendendo hoje, ao longo do seu dia, não é somente no curso. Então, amanhã, que é sábado, vocês já vão ter que fazer o diário de aprendizado também, tá? Professor, mas eu não estudei, eu não assisti nenhuma aula. Até mesmo você assistindo um vídeo, você está aprendendo. Olha só, você está assistindo o meu vídeo. Eu espero que esteja aprendendo. E se não estiver aí aprendendo, deixa as dúvidas de vocês aí que eu vou tirar. Tá bom? Então, lembrando, começando hoje, fazendo durante a semana completa e entregando no último dia. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre feedback. Feedback é um termo muito utilizado para você receber o retorno daquela sua ação. Então, a partir do momento que você entra dentro da empresa, saiba que você vai começar sendo avaliado pelo seu serviço. É uma coisa extremamente normal. Se o seu serviço estiver ok, o que a empresa vai fazer de feedback? Vai chegar perto de você e vai elogiar o seu serviço, com a intenção que você desenvolva muito mais, porque você vai trabalhar mais incentivado, porque o seu chefe te reconheceu. E saiba que não existe melhor coisa do que o reconhecimento. Mas também existe outro tipo de feedback, que é o feedback negativo, que é aquele feedback para corrigir, tá bom? Então, esse feedback para corrigir, ele é aquele feedback que vai chegar perto de você e vai falar assim, ó, Moacir, eu vi o seu serviço, você está errando em tal ponto, tal ponto, você tem que melhorar. Para muitos funcionários, isso pode ser o fim da sua carreira naquela empresa, porque os funcionários vão pensar assim, se eu receber um feedback negativo é que estão querendo mandar embora. Só que não, pessoal, saiba receber um feedback. Tá? O feedback, se a empresa está ali conversando com você, é porque ela gostou do seu serviço, gosta da sua pessoa e quer fazer você melhorar. Eu mesmo gosto muito de receber um feedback negativo, porque constrói muito mais o meu profissional. Claro que não é somente negativo, a gente gosta também de um positivo para saber se seu serviço está indo bem. Mas se você receber negativo, não fique triste, tá? Só evolua cada vez mais. Veja se aquele feedback é verdadeiro. Outra coisa, a gente tem que saber o que o feedback está tentando trazer, porque existe também o destrutivo, porque o destrutivo é pessoas que não sabem, são pessoas que não sabem o que elas querem de verdade passar para você e acabam em um momento de raiva, descontando em você uma raiva, passando um feedback totalmente destrutivo com você e você vai ficando triste. O destrutivo é aquele que acaba com você, acaba em forma de dizer que somente vai criticar o seu serviço, não vai mostrar o que você pode melhorar. Já o negativo, ele vai mostrar o que você tem que melhorar, tudo bem? Então fiquem atentos. Se vocês receberem um destrutivo, não precisa vocês se importar com aquele destrutivo, tá bom? Espera o seu chefe ficar com um pouquinho mais de calma e depois você conversa com ele para saber o que ele queria te passar naquele momento, tudo bem? Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, agora que a gente já viu um pouquinho sobre quem é você, sobre essa questão profissional. Existem vários tipos de testes vocacionais.
O que são esses testes vocacionais, pessoal? Esses testes, ele ajuda você a entender um pouquinho sobre a sua personalidade. Ou seja, são perguntas que você vai respondendo, ao conforme que você for respondendo, gente, ele vai fazendo umas escolhas e vai mostrar algumas profissões que vocês podem fazer no futuro. Exemplo, você começa lá no seu teste, aí está perguntando o que você faz em situações difíceis, aí você começa a responder, ou qual é o grau que você tem de parentesco com tal pessoa, e isso vai montando a sua personalidade. No final, ele mostra uma profissão que você pode seguir. Essa profissão, pessoal, é somente um guia, não significa que é a profissão que você vai fazer no seu futuro. Um exemplo, digamos que você fez seu teste vocacional e seu sonho é se tornar advogado. Só que no seu teste vocacional saiu que você se tornaria um professor. Aí você fica todo revoltado, porque você não queria ser professor ou não quer ser professor, e acabou sendo professor no seu resultado. Não fique triste, porque provavelmente um professor ele gosta bastante de debater, um advogado também. Então automaticamente as personalidades são parecidas. E por ser parecida, o teste pode te dar outro resultado. Mas saiba que nenhum dos testes eles são 100% corretos, porque cada pessoa ela é diferente da outra. Então o teste ele não vai conseguir acompanhar todo mundo, tá bom? Então ele só pega só a grande massa, mas isso serve como direção. Aí você vai parar e pensar assim, poxa, um professor, quais são os pontos fortes que ele tem? Se ele tem esses pontos fortes, significa que eu também posso ter esses pontos fortes, tudo bem? Aí o professor vai deixar aqui para vocês o teste da Neora, tá? Pode clicar no link, vai estar embaixo aí para vocês, tá? Mas também tem aqui do lado para vocês acessarem e fazer esse teste vocacional. É super rápido, dura somente 15 minutos. Se por acaso você tem mais curiosidade de saber um pouquinho sobre a sua personalidade, tem um teste chamado 16 personalidades. Nesse teste, só você digitar lá no Google, 16 personalidades. Nesse teste são muitas perguntas, tá? Ele é um teste mais demorado e o professor dá uma dica de vocês fazerem, se vocês forem, no caso, fazer quando tiver um pouco calmo, tá? Não tiver estressado, nem muito feliz, é aquele dia que você tá tranquilo, tá? Você não tá nem muito feliz, nem muito triste, porque automaticamente vai corresponder às suas respostas naquele momento, e sejam verdadeiros. No final, ele mostra tipos de personalidades, que é diferente da vocacional, porque o vocacional vai mostrar uma profissão, já o de personalidade vai mostrar a sua personalidade. E ele vai mostrar algumas pessoas famosas que se tornaram famosas, tá? Não é somente que aparece em novelas, são outras pessoas também, e vai mostrar essas pessoas famosas para você tentar entender um pouquinho da personalidade. E vai mostrar um relatório completo lá para vocês sobre a sua personalidade. Eu fiz, caiu ativista, e foi uma revelação muito grande para mim, porque eu pensei que eu não tinha essa característica. O ativista, no caso, é uma pessoa ativa, como o próprio nome já fala. A pessoa que não consegue ficar parado. Eu pensei que eu tinha qualquer outro tipo de personalidade, menos ativista, porque eu sou uma pessoa tímida, eu falo para vocês, tá bom? Mas a gente lembra dos primeiros assuntos que o professor falou com vocês sobre que seus pontos fracos podem ser melhorados? Eu consegui melhorar, e vocês também podem. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre solidariedade. A nossa instituição, ela ajuda uma ONG chamada APAI. A APAI, ela cuida de pessoas especiais, tudo bem? Tanto crianças, como jovens, até mesmo adultos. E a gente faz doações para essa instituição. Então, se você puder fazer uma doação para a nossa instituição para ajudar essa ONG, por favor, nos ajude. Mas se você não puder, não fique triste. Mas lembre de sempre fazer uma doação se você pode fazer essa doação. Lembre sempre de ajudar o próximo, tudo bem? Sim, pessoal, chegamos no final. Para a alegria de muitos, para a tristeza de outros. Mas chegamos no final do nosso treinamento, do primeiro dia, de mais 3 que virão. Espero que vocês tenham gostado, mas não esqueça que na próxima aula eu vou querer que vocês continuem fazendo essa pesquisa do diário de aprendizado, continuar realizando esse diário de aprendizado, porque você tem que realizar todos os dias, tudo bem? Não esqueçam. Se você esqueceu um dia do diário de aprendizado, não vai mentir, tá bom? Você marca lá o dia e fala que esqueceu de marcar, tudo bem? Outra coisa que eu vou pedir para a próxima aula, pessoal, é para vocês fazerem a pesquisa sobre marketing pessoal. Façam essa pesquisa de marketing pessoal, porque vai ajudar bastante para entendermos melhor na próxima aula. E também eu vou pedir que no final dessa atividade você envie o seu currículo para nós. Por que vocês vão enviar esse currículo? Porque eu vou avaliar este currículo. Professor, mas eu nunca fiz um currículo na minha vida. Essa é a intenção. Se vocês tivessem uma vaga amanhã para vocês
estarem presentes para vocês fazerem a entrevista, qual seria o currículo que vocês iriam apresentar? É isso que eu irei ver. Pessoal, para finalizarmos, eu vou deixar aqui para vocês as nossas redes sociais, Facebook e e-mails, tá bom? Tem das duas escolas, tanto da de Osasco como a de Santo Amaro. Também temos o nosso Instagram, Escola Smart Data. Acessem, deixem o seu like e continuem nos acompanhando. Muito obrigado por todos que acompanharam este treinamento, espero que tenha gostado. Não esqueça das atividades, lembrem sempre de praticar aquilo que eu passei e até a próxima. Be smart.